Olá a todos e todas. Eu sou a Tatiane Guimarães, do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação da FGV Direito SCP, e essa é a nossa terceira conversa com especialistas sobre direito autoral. É uma série de entrevistas que estamos fazendo para explorar principalmente o universo de temas e polêmicas que surgem quando falamos do direito autoral na internet. Gostaria, antes de mais nada, reforçar o agradecimento pela parceria deste projeto com o Instituto de Referência Internet e Sociedade, o IRIS, lá de BH, e o placamãe.org, lá de Recife. Hoje a gente está falando aqui com a Aline Iramina. Eu vou pedir para ela que se apresente antes da gente iniciar a nossa conversa sobre autoria e proteção de obras no direito autoral. E, claro, essa relação, né, com a internet. Então, eu agradeço demais, que você aceitou o convite, Aline, e a palavra é toda sua. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite da FGV para estar participando desse projeto. Eu acho que é um projeto muito interessante, principalmente nessa área de direitos autorais, que às vezes não é tão explorada, né, no Brasil. Só para fazer uma breve introdução, como a Tatiana já adiantou, meu nome é Aline. Eu tenho trabalhado com direitos autorais, na verdade, desde o início de 2015, na então Diretoria de Direitos Intelectuais, que com todas essas mudanças de institucionais de governo, agora é a Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual do Ministério do Turismo. Desde então, eu trabalhei sempre na área de regulação, regulação e negociação internacional, na área de direitos autorais, analisando propostas de reforma de lei, a questão das negociações de tratados internacionais junto ao Itamaraty e outros projetos e estudos. E eu tenho um Master of Law, né, em Direito da Propriedade Intelectual pela University College London, e atualmente eu estou fazendo um doutorado, e eu estou vinculada tanto a um doutorado na UNB, né, na área de regulação, e atualmente eu estou aqui na Escócia, fazendo o meu doutorado também em Direito na Universidade de Glasgow e vinculada ao Instituto de Pesquisa, o CREATE. Acho que seria isso, a minha breve introdução. Tá certo, maravilha. Então, já vamos partir para nossa conversa. Então, queria começar com uma pergunta mais aberta sobre um conceito super fundamental, né, para a gente poder entender, assim, como funciona o reconhecimento da autoria no Brasil. Primeiramente, assim, não só voltando até um pouco em relação não só ao reconhecimento da autoria, mas a própria proteção, né, do como se dá uma proteção de uma obra no Brasil, a gente tem que lembrar que a Convenção de Berna, ela estabelece que você não precisa de formalidades para, diferentemente, por exemplo, de patentes e marcas, que você precisaria de um registro de uma obra, para a obra de direitos autorais, um registro, existe a possibilidade, a Fundação Biblioteca Nacional, ela faz, por exemplo, o registro de obras literárias, mas não é necessário, é um ato simplesmente declaratório. Então, no Brasil, você cria uma obra, no caso, você já seria autor e já seria protegido se você ter a questão da expressão, né. Daí você tem na lei quais são os casos, o que é protegido e o que não seria protegido. E em relação à autoria, você tem o artigo 13 da Lei de Direitos Autorais, que fala que considera-se autor da obra a pessoa quando você se autodenomina autor da obra. Então você coloca a sua identificação, por exemplo, você escreveu um artigo acadêmico ou um livro, você coloca e você se autodenomina o autor. E aí, no caso, se vier a ser questionado, aí tem toda a questão legal, que você pode entrar com uma ação, você tem que comprovar sua autoria. Na verdade, a pessoa que se você entrar com uma ação que alguém está infringindo o seu direito, aí você teria que comprovar de algum modo a sua autoria. Mas, em geral, é isso, é uma questão de autodeclaração, não há grandes formalidades em relação a isso. A gente, na Secretaria de Direitos Autorais, sempre recebeu vários questionamentos em relação a essa questão, e aí a gente, inclusive, indicava por exemplo, tem pessoas que optam por fazer vai no cartório e faz algum tipo de autentificação para mostrar: "Ah, essa obra é minha", em vez de realmente fazer um registro de uma obra para mostrar que eu sou o autor da obra. E hoje em dia com a internet também tem essa complexidade, né, porque tudo você circula tanta coisa que você até perde quem que é o autor, mas também eu acho que às vezes a comprovação, porque você tem que comprovar que é anterior, né, ao uso de outra pessoa, isso eu acho que também você tem mais facilidade com o ambiente digital, né, que tudo fica registrado de algum modo.
É, e principalmente agora que está surgindo, quer dizer, está estourando agora no Brasil a questão do NFT, né? Então, várias polêmicas em relação a esse tema que eu acho interessante. Se quiser comentar mais para o fim da nossa conversa, a gente comenta. Então, passando para uma segunda pergunta, assim, a gente ouve muito falar assim, as pessoas têm medo de usarem obras, principalmente na internet, porque não sabe se estão dentro ou fora, né, da limitação de uso, direito autoral. Então, resumidamente, quais são essas limitações, né? E eu também queria que você comentasse um pouco como que a comunidade científica está olhando para essa temática, principalmente quando a gente fala da reforma da legislação brasileira, né? Eu acho que a questão das limitações e exceções é sempre uma parte, eu não diria polêmica, mas um pouco complexa, porque depende muito de interpretação. Se você olha os artigos da Lei de Direitos Autorais que trabalham com limitações e exceções, que prevê que são do artigo 46 ao 48 da lei, você vê que, por exemplo, alguns casos, paródia, citação, uso para fins exclusivamente acadêmicos, e aí é bem específico, não é um uso acadêmico geral, é para fins pedagógicos, na verdade, que seria o termo que eles utilizam. Então, assim, você tem um rol de, principalmente no artigo 46, e tem o 47 e 48, mas principalmente o 46, que desde o caso Mitra, porque assim, os titulares de direitos autorais sempre defenderam que se tratava de um rol taxativo, não exemplificativo, que o que está lá seriam as limitações. Mas hoje em dia já há uma abertura, vários acadêmicos defendem que o STJ, de algum modo, já sedimentou a ideia de que o rol é exemplificativo, então é aberta a interpretação do judiciário. Nesse caso Mitra, que o ministro foi o Sanseverino, ele deixou bem claro que você tem que ponderar o direito de autor com outros direitos fundamentais e, além disso, levar em consideração a regra dos 3 passos, né, que é o que está previsto tanto em Berna quanto no TRIPS, e que fala sobre quando você pode ter uma limitação ou não aos direitos autorais. Aí a complexidade é essa, depende muito de interpretação. A gente sempre recebeu muitos questionamentos: "Ah, eu vou fazer uso dessa obra, eu vou querer usar um pedaço, será um pequeno trecho", né, que tem também isso na lei, mas o que que seria um pequeno trecho? E eu acho que isso gera muita insegurança para qualquer pessoa, porque depende de interpretação. Então, até para a gente dar uma resposta sobre isso, dizer assim: "Ah, esse uso você pode usar, não se preocupa, porque não vai dar problema", não é garantido. Assim, e e eu acho que essa que é a grande questão hoje. E aí, quando a gente fala da comunidade acadêmica, da comunidade científica, a gente trabalhando com essa questão da reforma da lei, a gente vê que há uma necessidade de estender, no caso, a lei de direitos autorais, eu acho que, de certo modo, é quase um consenso, tirando, claro, alguns grupos que têm os seus interesses e que são válidos, mas há uma clareza de que é um a lei brasileira é atrasada em termos de limitações e exceções, que queira ou não, você deve considerar o interesse público, você tem que considerar outros interesses que vão além do direito de autor, que é o acesso à cultura, o acesso à educação, o acesso ao conhecimento, e que deveria haver um rol mais amplo, e aí vem todas as discussões atuais, por exemplo, que em termos de limitações e exceções que você tem na OMP, que é que a gente teve, o Brasil teve um sucesso juntamente com outros países em relação ao Tratado de Marrakech, né, que é para as pessoas com deficiência visual e com outros, e de manuseio do livro impresso, mas você tem outras discussões, queira ou não, bibliotecas, arquivos, instituições educacionais de pesquisa, são limitações que deveriam estar mais claras na lei, que a gente hoje não tem, e que eu acho que isso gera uma insegurança muito grande. E às vezes essa insegurança é pior, porque aí ninguém respeita a lei, porque como você diz, como não há um crédito em relação à lei, porque ela é muito atrasada, as pessoas simplesmente ignoram. Então eu acho que isso é um problema. E hoje, pensando no digital, né, que é uma questão, tem toda a questão da mineração de dados, não só para fins científicos, você tem a discussão na União Europeia, com a diretiva, né, do mercado único digital e tudo mais, agora com inteligência artificial também. Então, assim, são todas essas questões que precisam ser discutidas e que a lei brasileira é muito atrasada em relação a isso. Perfeito. E
Bom, passando agora para um terceiro ponto, antes da gente entrar realmente na sua opinião sobre as polêmicas, acho que você podia falar um pouco sobre o que o autor poderia fazer, por exemplo, quando ele percebe que a sua obra está sendo utilizada indevidamente dentro e fora da internet. Você já começou a falar antes, mas vamos explorar um pouquinho esse ponto, por favor. Eu acho que tem hoje muita discussão, assim, você tem os artigos na lei, né, por exemplo, se você a lei de direitos autorais traz um rol em relação às sanções civis, casos em que há violações de direitos autorais que você pode entrar com uma ação, e você tem o Código Penal também, quando são casos mais graves e que também há uma penalidade. Então, no ambiente no físico, você tem essas soluções, você pode entrar com uma ação, ter parte litigiosa, que sempre é complexa, demorada, custosa, então há toda uma discussão se haveria muita gente eu acho que deixa de entrar com ações por causa disso, porque não se dá o trabalho, a não ser que você seja um grande player nessa área, então você tem toda uma equipe, toda uma condições financeiras para arcar com isso. Se é um ECAD, por exemplo, é o que eu acho que é o que mais tem ações, se você analisar as ações no judiciário brasileiro sobre direitos autorais, a maioria vai envolver o ECAD. Mas no digital eu acho que aí vem a diferença, né, porque você não depende mais do judiciário, porque hoje as plataformas elas de algum modo, elas se autorregulam, até porque você como a legislação ela não é clara, você abre muito espaço para a própria autorregulação das plataformas. Então quando a gente entra se você usa YouTube, Twitter, Facebook, qualquer um deles, se você entrar lá nos termos e serviços deles, vai sempre ter uma parte de direitos autorais. E eles explicam claramente: olha, se houver uma violação, como, na verdade, o usuário eh, tem que atuar, né, quais são as regras que eles devem seguir, mas o próprio titular, que ele pode notificar a plataforma da violação de direitos autorais. E aí vem todo um sistema que no Brasil, queira ou não, o Marco Civil da Internet deixou em aberto para direitos autorais, ele regula em relação a outros direitos, mas para direitos autorais ele deixou em aberto, meio que jogando isso para a lei de direitos autorais, né, para lei específica, que não há uma previsão legal clara para isso, então é outra questão que tem que ser tratada, mas hoje em dia, se você lê, e eu acho que é uma das partes mais interessantes para quem estuda e quem tem interesse nessa área, se você chega a ler os termos e serviços de todas essas plataformas, eles sempre citam o Digital Millennium Copyright Act dos Estados Unidos. Ou seja, eles aplicam o quê? A lei americana para a lógica mesmo, para a lógica brasileira. E aí, se você Aí você tem essa questão do sistema de notificação e contra-notificação para retirada do conteúdo, e você também tem outros sistemas que é próprio Google, o próprio Facebook, Twitter e o YouTube, eles mesmos desenvolveram, que eles trabalham com algoritmos para retirada de conteúdo automática. Por exemplo, o Content ID do YouTube, ele trabalha com a possibilidade de alguns, eles não é aberto para todos os tipos de titulares, mas principalmente os grandes, os maiores, deles incluírem no Content ID o repertório deles e para que o próprio algoritmo trabalhe para retirar esse tipo de conteúdo automaticamente da internet. Então, funciona um pouco diferente do físico, né. Eu acho que o físico você tinha um trabalho maior, ou você podia entrar diretamente em contato com a pessoa que você acha que está violando seus direitos e tentar resolver, ou você teria que entrar com uma ação. E hoje em dia não, hoje em dia no digital você tem toda a plataforma que tem um sistema que eles mesmos se organizaram e hoje funciona. Há toda uma discussão de regulamentação disso, você tem a discussão da União Europeia de como vai lidar com isso, mas hoje, pelo menos no Brasil, a lei não é tão clara, então Legal, maravilha. Adorei essa explicação. Eu não sabia de alguns detalhes, vou procurar depois para saber mais. Legal. E agora passando mais para perguntas sobre a sua opinião mesmo, assim, queria saber como que você vê hoje o tema da pirataria no Brasil, principalmente, né, no ambiente virtual. eu acho que a pirataria sempre foi, se você pegar nos últimos anos, ah, ele não deixou de se não vou dizer que ele deixou de ser relevante, ele ainda é uma pauta muito importante, principalmente para alguns grandes players da área, principalmente da indústria cultural, que há uma pressão muito grande de combate à pirataria, de sanções mais eficazes, mais duras
Mas eu acho que com o digital veio uma discussão que vai muito além do combate à pirataria, que é a questão da própria remuneração dos titulares. E porque no próprio a forma como hoje funciona, eu me questiono até que ponto é eficaz algumas ações de combate à pirataria. Porque até lembro que eu estava lendo uma vez as discussões que estavam tendo nos Estados Unidos, né, da seção 512 do DMCA, dessa questão dos provedores, e havia toda essa discussão que é um enxuga-gelo, parece que assim, que eles usam. Você tenta coibir aqui, mas está ali porque a internet é muito rápida. É muito difícil você controlar tudo que circula na internet sem que você chegue a ferir outros direitos, que são direitos fundamentais que são tão importantes quanto. Então, assim, hoje quando você pensa que você tem novos modelos de negócio, como eu vou falar da música, porque eu acho que a música é uma das que mais bem-sucedidas, se você pensar nos últimos 20 anos, quando você começou com o Napster, com toda aquela da galera, o MP3, a galera fazendo download de música, de forma ilegal, digamos, sem qualquer tipo de pagamento, e a gente lembra que CD era caro, eu pelo menos peguei, não sei se a galera mais nova pegou, mas assim, se tinha um CD era queira ou não, era caro, você comprava um CD, às vezes você gostava de 2 músicas, e aí você pagava, sei lá, R$ 30, na época era caro você pagar R$ 30 num CD que às vezes você nem vai curtir tantas músicas. Então, assim, o digital veio para facilitar, aí você baixava, mas e aí veio toda uma discussão que isso ia quebrar o mercado fonográfico e tal, e houve uma reinvenção. E aí você vê assim, queira ou não, a tecnologia avançou, queira ou não, o streaming, até a internet, a forma como ela evoluiu, permitiu que você tivesse esses modelos como o Spotify, como o Deezer e outras plataformas, que você paga um valor que é consideravelmente baixo, pensando assim numa escala, que você escolhe qualquer música, sabe, assim, o número de música é absurdo, são milhões de músicas, eu estava vendo esses tempos, que o repertório deles são gigantescos. E assim, você não precisa mais comprar o CD, você não precisa comprar mais um álbum, você escolhe qualquer música que você tem, eles te dão playlists. Então assim, e eles ainda estão trabalhando para ser lucrativos, então não é uma coisa simples, mas você vê que há uma evolução no mercado e que foi uma forma de lidar com a pirataria da música. Porque, assim, hoje em dia se pega a galera mais jovem também, somente claro que eu não vou dizer que acabou a pirataria, mas eu acho que já não é o maior problema da música, não é mais a pirataria. E aí você vai para o audiovisual ainda, não chegou ao nível da música, até porque você tem mais plataformas, você não consegue agregar, então, todos os conteúdos numa plataforma só como você tem na música, então até tem estudos da OMP, né, que mostram como essa fragmentação de plataformas pode aumentar a pirataria, porque você não quer pagar 10 assinaturas diferentes, mas mesmo assim é uma evolução. Queira ou não, quem não pensa assim: "Pô, eu vou pagar 29, R$ 30 no Netflix e eu tenho um repertório gigantesco de filmes, de séries que eu posso assistir, em vez de ficar fazendo download de filmes, que às vezes você não é a mesma qualidade, você corre o risco de ter vírus e outros problemas no seu computador, você se expõe muito, e como que eu posso dizer? E sem contar aí nessa questão do audiovisual, você vê que tem ainda uma atuação muito grande do governo em relação a isso, no CNCP, né, do Ministério da Justiça, que eles tiveram umas operações até bem-sucedidas para derrubar essas plataformas, mas eu acho que o grande problema hoje é mais esses filmes mais novos, que saem de cinema, que as pessoas querem assistir, mas eu acho que também você tem evoluído para uma situação mais satisfatória. Então, às vezes, não é a questão de você aumentar o enforcement, não é uma questão de você aumentar as penas para combater a pirataria. Eu acho que você pode pensar em outros modelos, esses novos modelos de negócio, às vezes, são muito mais bem-sucedidos. Legal, maravilha. E olhando para o cenário brasileiro, então, em relação à autoria e à proteção, né, de obras, tudo que você falou, queria que você, assim, soltasse a mente em relação a possíveis caminhos para uma reforma da legislação autoral no Brasil. Eu sei que é um assunto muito amplo, então, à vontade. Eu acho assim, em relação tem os 2 contextos, né. Você pode falar sobre o que a lei precisa ser reformada, e você pode falar
sobre um contexto de reforma. Eu acho que o contexto de reforma é complicado, queira ou não, política o contexto é sempre complicado quando a gente fala de direito. Eu sempre, comentava com meus colegas, porque acabei me aprofundando mais nessa área do direito, mas eu vejo, assim, pode ser que isso aconteça em todas as áreas, mas eu vou focar no direitos autorais, os interesses, assim, 880. Então, assim, os interesses são tão divergentes que é muito difícil chegar num consenso. De você já assim, a gente vai conseguir reunir todos esses diferentes grupos, né, grupos interessados, e vamos conseguir um consenso para fazer uma reforma da lei legal, equilibrada. E aí vem toda aquela questão que é um pouco utópica, então cada governo tem as suas prioridades, e isso acaba ficando muito marcado quando você aprova ou não uma lei. Eu acho que o governo atual tem tantas complexidades e tudo mais, que até para você empurrar uma reforma da lei, eu me questiono se haveria, se seria o momento, e se seria benéfico até empurrar uma reforma da lei no atual contexto. Mas, assim, em relação às matérias em si, a gente fala muito do digital, porque a lei é ultrapassada. Quando a gente pega o caso do Oi versus ECAD no STJ, para verificar se o streaming tem execução pública ou não e tudo mais, você vê que há uma necessidade de uma interpretação muito grande da lei, porque ela não é clara, por mais que ela seja de 98, ou seja, ela é pós-WCT da PPT, mesmo que a gente não seja signatário, a gente não seja parte, a gente incorporou grande parte dos dispositivos que estão no WCT e no WPPT da OMP, queira ou não, 22 anos, né. Então, assim, teve muitas mudanças. Então, começa pelo básico, como que você lida como você interpreta os direitos, que as modalidades que a lei fala em modalidades de utilização, né. Como você aplica eles a esses usos no ambiente digital? Porque isso afeta muito, às vezes as pessoas, eu acho que uma das grandes complexidades do direito autoral é exatamente que as pessoas não entendem que você tem modalidade de utilização para cada utilização. Por exemplo, assim, se você vai vender uma obra fisicamente, você tem a questão da distribuição, né, a distribuição. Aí se é na internet, você tem a comunicação ao público ou a colocação à disposição do público. Aí você vai fazer uma cópia, pode ser tanto cópia física, aí você tem a reprodução. E aí como todas essas modalidades e isso interfere, às vezes, para alguns tipos de obras isso não é tão claro, mas na música, por exemplo, isso interfere na forma de pagamento, de quem vai receber e quem não vai receber, mais ou menos pela utilização dessa obra. Por isso que vem essa complexidade do E versus ECAD, né, que fazia diferença ser uma comunicação ao público, ser uma execução pública, ou ser só uma forma de distribuição e reprodução na internet. Então veria essa questão, tem a questão do marco civil que eu voltei, e a questão da responsabilidade dessas grandes plataformas digitais por infrações a direitos autorais praticados por terceiros, quem que responde, que tipo de responsabilidade eles têm, como que deve ser, como eles devem se organizar para lidar com isso, a lei não é clara. Você tem a questão da inteligência artificial, e aí eu não estou nem falando em adiantar, porque tem todas as discussões na UP em relação se a obra foi produzida por uma inteligência artificial, se isso é protegido ou não. Nem entro nessa questão, porque ainda é uma questão muito controversa. Mas eu digo o básico mesmo que a gente estava falando. Se você vai utilizar obras que fazem parte de um banco de dados para treinamento da máquina, né, do machine learning, isso você pode, não pode? Há uma violação de direitos autorais para isso? E aí vem a questão toda das limitações que a gente já discutiu, que tem, que é uma que precisa de uma ampliação. Há pessoas que defendem uma cláusula tipo de fair use, como você tem nos Estados Unidos, de uma cláusula aberta que permita ao judiciário, com alguns requisitos específicos, abrir para interpretações as utilizações, né, o que pode e o que não pode ser utilizado sem autorização do autor. E você tem algumas questões que também às vezes as pessoas nem discutem tanto, que a gente até comentou, eu comentei contigo, que é assim, você tem lacunas na lei hoje, né. Por exemplo, você tem a lacuna em relação às obras órfãs, você tem a lacuna em relação às obras sob encomenda, obra, realizada em contrato de trabalho, quem que é o autor, quem não é. Então, assim, são questões que precisam ser resolvidas. Você tem a questão que está sendo discutida hoje na União Europeia,
e que eu acho que é uma das questões mais fundamentais que às vezes as pessoas não se atentam tanto, que é a relação contratual entre os diferentes, titulares de direitos autorais, porque uma das propostas que analisando, né, eu acho que vocês tiveram acesso às contribuições que vieram para a reforma da lei de direitos autorais, é essa questão da da fragilidade dos criadores, né, dos titulares privados, às vezes, em relação à indústria cultural, quando você assina um contrato entre um produtor audiovisual e um artista, que você não tem uma situação de igualdade, e a lei não protege ele, você assina um contrato, você dá todos os seus direitos, você cede todos os seus direitos, e às vezes por um valor irrisório, às vezes nem isso, então assim, na União Europeia há essa discussão até por causa dessa discussão de que os criadores, né, originários, o músico, o compositor, ele não recebe, o valor, como posso dizer, ele ainda não recebe o tanto que ele talvez poderia receber no digital, e às vezes por quê? Porque no digital o que utiliza é o fonograma são os produtores fonográficos que têm o maior controle. Eles ganham porque eles têm um repertório gigantesco, e às vezes o titular lá, o autor, ele vai ganhar muito menos, porque ele tem muito menos obras. Então assim, desculpa, eu falo muito, então, mas assim, Imagina. são várias as questões, até o próprio sistema de gestão coletiva precisa ser melhorado, então tem essas discussões também. Há uma questão de você ter de repente um direito de remuneração para o audiovisual como você tem para a música. Então, eu acho que, na verdade, o que não falta são temas que deveriam ser abordados numa reforma da lei, talvez a complexidade maior seja essa. E com certeza, eu acho que essa última fala sua mostra como a gente está ainda longe de conseguir conciliar tudo, porque a gente às vezes nem consegue realmente elencar tudo que precisa melhorar não, né, mudar. Realmente é tanta coisa que, enfim, eu achei muito legal que você falou tudo isso, porque a gente no segundo semestre a gente pode fazer uma rodada a mais para aprofundar esses temas, acho que ficaria super legal a gente, enfim, bater mais papo sobre isso, porque minha vontade é ficar aqui até mais 2 horas para conversar sobre isso, mas a gente tem um formato aqui, então vamos respeitar o formato. Então eu agradeço muito pelas respostas todas, acho que foi muito, muito bom. Você esclareceu assim tudo que a gente precisava esclarecer e levantou as polêmicas que a gente queria levantar, perfeito. E queria saber se você tem alguma fala para a gente fechar a nossa conversa. Não, eu só queria dizer assim, eu acho que a área de direitos autorais por exemplo, eu estudei na universidade, eu tive um módulo, sei lá, que tinha direitos autorais junto com propriedade intelectual como um todo em um semestre, e assim, você tem uma aula, sei lá, eu tive uma aula de direitos autorais, e eu acho que falta muito, talvez, essa preocupação, aí eu vejo tantos os alunos de correrem atrás, mas até das próprias universidades de ofertarem cursos. A UNB, por exemplo, não tem um curso de direitos autorais, então foi uma coisa que até já levantei lá. E assim, eu acho que falta profissionais nessa área, a gente vê uma dificuldade. É um tema, ao mesmo tempo que é complexo, eu acho que é apaixonante para quem gosta, principalmente dessa área. Direitos autorais é uma área muito interessante, porque tudo que você usa tem direitos autorais. Aí quando você começa a estudar, você vê assim: "Cara, eu tô assistindo meu Netflix, tô lendo meu livro aqui, tô ouvindo uma música", e tudo envolve direitos autorais. E no digital eu acho que isso ficou até muito mais claro para todo mundo. E o queira ou não, a gente como indivíduo mesmo, como, consumidor, usuário que a gente fala, você começa a ter mais contato até com os direitos autorais e começou a ter mais por causa disso, você teve que aprender pelo menos o básico, porque você sobe teu conteúdo lá no YouTube, qualquer um pode ir lá, de repente bloquearam o teu conteúdo, você fala: "Uai, bloquearam por quê?". Ou eu sou um youtuber, mesmo que seja iniciante, e eu tenho que saber as regras do que eu vou colocar ou não na plataforma. Então assim, hoje em dia ficou muito mais clara a necessidade de pessoas que entendam de direitos autorais, e eu acho que isso vai crescer cada vez mais. Então é uma área que você tem muita possibilidade de estudos e faltam profissionais, então seria muito legal para quem gosta, investir nisso. Seria mais nesse sentido. Perfeito, maravilha. Então, vamos encerrando por aqui. Eu agradeço demais, então, de novo, a Aline. Eu também agradeço ao Iris, ao Placa Mãe, que
tá reunindo todos os especialistas, está ajudando nessa revisão dos artigos que a gente está fazendo. Então, enfim, daí fica o convite. Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo tanto a página do CEP, a do Iris, do Placa-Mãe e também do Create, né? Se a Aline quiser. É em inglês a página deles, então para quem quiser dar uma conferida, eles são muito legais, eu acompanho muito eles, eu recomendo. E é isso. Agradeço e assistam os próximos vídeos que a gente vai lançar. A gente tem mais 3 previstos. E é isso. Obrigada, gente.